de passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o Paz, bom dia, boa noite. Como é que a turma se encontra aí nessa quarta-feira? Amém? Domingo pela manhã eu vou deixar para falar um pouco sobre o Dia das Mães, falar sobre isso. Domingo é denominado Dia das Mães, a gente passando por esse período aí. Felizmente, ano passado eu perdi a minha mãezinha, meu pai já foi, mas tem muitos irmãos que ainda tem mãe, né? Deve valorizar a mãe, deve amar a mãe. Os que não têm, trazer à memória as coisas boas, os momentos vividos. Amém? Eu quero deixar uma meditação para os irmãos
não vou me prolongar, em Lucas capítulo 10, é um texto que todos nós conhecemos, não vou ler todo o texto por causa do tempo, o tempo aqui é precioso. Aquela passagem do bom samaritano, estava meditando aqui e vendo, né, estudando esse texto, meditando nesse texto, e às vezes a gente pensa que o texto está falando uma coisa e o texto às vezes nos ensina outra. Às vezes numa época ele nos fala uma coisa, não que ele não muda, né, porque a palavra de Deus é imutável, mas ela fala de várias formas, multiforme sabedoria de Deus, ela fala de várias formas ao nosso coração. E eu estava meditando como que Jesus respondeu, né, aquele intérprete da lei, aqui que faz essa pergunta a ele, fala das qualificações para a vida eterna, né, o que o homem tem que fazer, o que o homem precisa fazer para entrar no reino, para ser salvo, né, ter a salvação da sua alma para sempre. O que ele precisa fazer, e é engraçado que é a mesma pergunta daquele jovem rico lá de um pouco à frente de Lucas capítulo 18. É Lucas 18, aquele jovem, só vou ver aqui, só para 18, versículo 18, que ele também pergunta o que eu devo fazer para ter a vida eterna. E no versículo 25, a gente vê esse intérprete fazendo essa pergunta a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quais qualificações, o que eu preciso para ser salvo? Jesus responde a ele como ele poderia entender, porque um judeu entende muito bem quando você fala para ele dentro de uma forma judaica. Jesus usa uma forma judaica, Jesus fala com ele num texto lá de Deuteronômio, capítulo 6 ou 5, que é amar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto não foi um texto de agora, esse texto já tinha no Torá. Jesus diz a ele: como você interpreta isso? Né? Porque Jesus fala a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é isso? Ele responde no versículo 27: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Esta foi a resposta. E Jesus diz para ele que ele respondeu de forma correta. Versículo 27, no versículo 28, Jesus disse: olha, você respondeu de forma certa, porque a lei falava isso. Versículo 28, então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Fazer isso o quê? Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A gente vê Jesus falando isso aí, que ele, no versículo 28, que se ele fizer isso, ele vai viver. Então, no versículo 29, ele querendo se justificar, né, ele pergunta para Jesus, ele como um judeu safre, queria pegar Jesus, ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa história aqui, do versículo 29, do versículo 30 ao versículo 37, que todos nós conhecemos. Jesus conta a história de 3 homens, um sacerdote, um levita e um publicano. E o sacerdote vem descendo de Jerusalém, vinha do culto. Jesus fala daquele homem que tinha sido roubado, espancado no caminho, pelo caminho, causaram muitos danos, ele estava ferido, semi-morto. Versículo 30, lá no finalzinho, diz que ele estava semi-morto.
e passa, né, o sacerdote passa de largo, vê aquele homem caído e não dá atenção. Certamente ele devia ter achado que aquele homem estava morto, e tocar em morto para os judeus era se contaminar. Pode ser que tenha sido isso, não sei se foi, mas é algo que faz sentido. Ele sai de perto, e depois um levita também vem descendo e também passa de largo e deixa ele de lado, né? Não socorre aquele homem ferido. E o terceiro homem que Jesus fala aqui, no versículo 33, era um samaritano. Jesus era alguém que não tinha nada a ver com religião, era alguém que não tinha nada a ver com... Inclusive os judeus não se davam com o samaritano. Mas quem cuida daquele homem foi justamente um samaritano, porque Jesus estava querendo mostrar para ele que quem está mais próximo do céu não significa alguém que frequenta um templo, é alguém que vá ao templo. Não estou falando que a gente não tem que ir, mas não era isso que Jesus estava tentando falar, tentando ensinar a eles. Que eram dois homens do templo, eram dois homens que faziam, eram dois homens que faziam a obra de Deus. Iam ao templo, faziam as suas atividades, depois desciam, iam para a sua cidade, ali mais próximo. Então aquele homem, ele para, ele se compadece, ele trata do ferimento daqueles homens. A gente vê isso no versículo 34, aplica óleo, vinho, coloca ele sobre o seu próprio animal e levou aquele homem para a hospedaria e pagou todas as contas. O que parece aqui nos entender, e é o que Jesus queria ensinar, não é que o mais importante, como muitas vezes eu achava isso nesse texto, não que não seja importante, mas o mais importante no conceito de Jesus não era a vida piedosa, a piedade. Porque muita gente faz piedade. Muita gente, principalmente na nossa época, tem muita gente fazendo piedade. Graças a Deus. Piedade é importante. Esse sacerdote, esse levita, eram pessoas piedosas. Mas acima da piedade tem uma coisa que Jesus queria ensinar para ele, que era o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 27, lá no finalzinho. Então, mais importante do que a caridade é o amor. É o mais importante do que alguém dar alguma coisa. Alguém oferecer alguma coisa ao seu próximo. Alguém pode ser piedoso, mas não ser caridoso. É estranho isso. Como assim? Alguém pode dar algo para alguém sem amar. Sem amar. Tem pessoas que dão as coisas por dar, até mesmo por causa do seu ego, para mostrar que está dando, para mostrar que está fazendo. Não é por amor. Não é por amor que a pessoa está fazendo. A pessoa está fazendo para, de alguma forma, preencher seu ego, satisfazer o seu ego. Está todo mundo fazendo, então eu também tenho que fazer. Eu estou fazendo, tem que fazer. Mas o mais importante é alguém fazer alguma coisa por amor. O amor tem que estar na frente. As outras coisas são secundárias. Ele diz no versículo 29, assim, ele estava pensando assim, ele, porém, querendo justificar, perguntou: quem é meu próximo? Aí Jesus dá aquele exemplo ali. Ele estava pensando que quem eu posso ajudar?
quem eu posso dar alguma coisa? Como se dar alguma coisa vai comprar a sua passagem para a eternidade. Qualquer coisa que coloca a obra da cruz, né, Deus não aceita. A única coisa que leva o homem à eternidade é a obra da cruz. A pergunta: alguém pode fazer caridade sem amar, sim ou não? No meu conceito, sim. No meu entendimento, sim. Alguém pode dar por dar. Alguém tem uma coisa lá na casa dela, tá sobrando. Alguma coisa que não vai fazer, não está servindo mais, que não sei o que. Dá, leva, mas não por amor. Estou dando isso aqui porque eu gosto de você. Estou dando isso aqui porque eu amo a você. Na verdade, eu estou entregando, né? Como dízimo a oferta, porque eu amo a casa do meu Deus. Porque quem não ama não se envolve com as coisas de Deus. Só se envolve quem ama a obra de Deus. Quem se preocupa com a obra de Deus. Pode achar 1001 desculpas justificativas, mas a expressão de quem ama a casa de Deus. Não porque eu vou dar, porque eu vou ganhar alguma coisa, devorador. Não, eu dou porque eu amo o meu Senhor. Eu acredito na palavra dele. Quer dizer, alguém pode ser piedoso, mas pode não ter carinho, pode não ter amor. O intérprete da lei perguntou a Jesus, né, quem eu devo ajudar? Jesus mostra que o mais importante não é o ajudar, mas o amar. O amar é o mais importante. A pessoa vai se sentir mais curada se ela se sentir amada do que alguém simplesmente deixar uma cesta básica e ir embora. Mas ficar lá ouvindo, conversando com a pessoa, né, o psicológico da pessoa, tentando ajudar, tentando confortar aquela pessoa. Quer dizer, o mais importante não é ajudar, o mais importante é amar. A falta de amor mata. Tem muitas familiares que se gostam, mas não se amam. Tem muitas pessoas de família, né, até entre parentes, entes, que se gostam, mas não se amam. Não se preocupam, não mostram, né, o seu afeto pelo teu irmão, pelo teu parente. Amar é o primordial no conceito de Jesus. A caridade é uma consequência de quem ama. Se eu amo, automaticamente eu faço a caridade. Quem ama, cuida, não só ajuda. Foi o que eu falei para os irmãos. Alguém pode dar uma cesta básica, pode, igual a gente está dando o sábado, mas a gente tem que dar porque a gente ama os nossos irmãos. A gente tem que fazer não porque é uma obrigação. É obrigado. Não, a gente tem que fazer porque faz parte, a caridade faz parte de quem ama. Quem não ama não faz. Né? A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão é mentiroso. Quem não ama a Deus, né? É a mesma coisa que não amar a Deus que não vê, não é isso que João fala lá na 1 João? O que Jesus estava querendo ensinar aquele intérprete da lei, né? Não era um novo conhecimento, era um velho conhecimento. Jesus não estava inventando nada. Um coração caridoso é mais importante que um coração piedoso. Abraçar, ajudar sim, mas abraçar, dar uma palavra, perguntar como é que vocês estão, como é que você está. Somos salvos porque praticamos a piedade. Somos salvos não porque praticamos a piedade, mas porque amamos o próximo. E é isso que a gente estava querendo ensinar. Eu paro para ajudar porque eu amo, porque é meu próximo, é meu semelhante. Eu ajudo porque eu amo. Que ajudar, às vezes, ajuda com raiva, ajuda, não é isso, irmã Teresa?
Não é isso, Beto? A pessoa está ajudando, mas está ajudando forçado. Então não ajuda. Então não faz. Às vezes as pessoas ajudam tanto pessoas de fora do que as pessoas de dentro. O que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que todos nós conhecemos. O que ele diz? O que ele diz? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, o mais importante, você pode distribuir todos os teus bens. A Bíblia está falando isso. Ah, pastor, você está... Não. Mas se não tiver amor, não adianta. Não adianta. A pessoa às vezes ajuda tanto a outras pessoas, mas a igreja local mesmo não manda oferta para tantos lugares, abençoa tantos lugares, mas o próprio irmão próximo, pessoas são frias. Estava conversando com o irmão, falei, poxa vida, quantos pastores vão passar luta, guerra, quantos pastores dependem da... Graças a Deus que tem os fiéis, que se depender dos infiéis, muitas igrejas vão fechar. E as pessoas não ligam para o pastor. Eu conversando com um pastor também, e ele, é assim mesmo, todo mundo está na guerra. Cada um tem que se cuidar de si, como se fosse assim. A panela dele está cheia, a conta bancária está gorda. Não é isso? Tem dinheiro no banco, tem dinheiro para as coisas. Paulo disse que da parte de Deus, no versículo 13, ele diz assim, de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Pode ter fé, pode fazer o que for. Automaticamente, eu não estou falando que a gente não tem que ajudar, mas automaticamente, se eu amo um lugar, se eu amo alguém, eu vou. Eu perdi um vizinho aqui ontem, aconselhei muito ele a largar o vício, as bebidas. Infelizmente morreu novo, aos 50 anos, por causa da bebida. E eu fui lá no cemitério, eu não queria... Não quero ter o coração frio. Pessoas são frias. Foi o que Jesus falou, nos finais dos tempos, o amor de todos, quase todos, vai se esfriar. A pessoa pode fazer caridade, mas tem um coração frio, não ama, o que adianta? Não se preocupa, não dá um telefonema para a esposa do pastor, só quando para pedir alguma coisa. Aí vai perguntar, como é que a irmã está? Minha esposa operou, mas quer receber do pastor. Quer ser amado. A vida é troca, irmãos. A vida é troca. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor
para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi por Jesus ter dado peixe, pão, dado alguma coisa, mas foi por Ele ter dado o amor dele. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que encheu a barriga dele de pão e peixe. Amor. As outras coisas vêm. As outras coisas chegam. Amor. Que Deus possa guardar o nosso coração. Que Jesus estava querendo falar para aquele homem ali, olha, se você é um verdadeiro salvo, judeus, né, você não deve ter um coração de pedra. Não era só ajudar aquele homem que estava caído, semi-morto, mas fazer o mesmo que o samaritano fez, porque tem pessoas que não é nem da família judeus, não era nem da família deles, ajudou. Porque amava, gostava. Porque essa expressão aqui é uma expressão de amar o próximo. Não é só ajudar. Ajudar, eu posso ajudar alguém, mando dinheiro, tudo bem. Como é que você está? Como é que você está? E é nessas horas, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, é que a gente vê quem realmente ama a gente. Quem realmente gosta da gente. Algumas coisas a gente não vai se surpreender. Algumas atitudes a gente não vai se surpreender porque a gente já sabe. Mas pior quando alguém que se dizia ser próximo, ser amigo. A verdade não... Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. A fonte do cristianismo é amar. A fonte do cristianismo como ele diz aqui, o texto disse lá no finalzinho, respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Né? A fonte é a misericórdia, não é a piedade, a fonte é o amor, é a caridade. Caridade não é piedade, caridade é amar. Parece que não, mas às vezes uma palavra é mais importante do que você ganhar algo. Que Deus possa nos guardar. Eu peço a Deus que Deus guarde meu coração, que eu nunca seja frio, indiferente, sem amor. Porque a gente pode se tornar assim, até mesmo com aquelas pessoas que não consideram a gente, que não amam a gente. A gente pode estar até junto da gente, mas não ama a gente. Que Deus possa nos guardar. Que Deus possa guardar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Milagre eu sou.
Mas com amor